Paz do Senhor Jesus. E novamente, só para terminar, irmãos, a programação hoje nós vamos falar sobre a comunidade cristã. Jesus é o caminho. Talvez você assista Jesus é o caminho e não sabe o que significa comunidade cristã. E por que ela insiste estar presente na sua casa, na sua família, no seu lar. Eu vou ler uma palavra aqui em Isaías 38, versículo 1. E naqueles dias Zedequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a eles Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu vou pregar e vou falar sobre a comunidade cristã. Você assiste às orações, mas que sentido tem a oração? Caminho com Jesus. Quando você ouve uma oração feita, não só por mim, mas pela presença que Deus exerce sobre esse lugar aqui que você assiste, que é comigo junto, o caminho de Jesus começa a mudar a sua história. E eu vou ler, continuar, na continuidade. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Começa o seu caminho com o Senhor. Interessante, né? Jesus é o caminho. Seu caminho começa com Jesus. A meditação da palavra de Deus. Que sentido tem a meditação da palavra de Deus? Ouvir a voz de Deus. Porque o que significa? Você está assistindo tem um significado para você e para mim e para minha casa, para nossa casa. Eu disse ao Senhor: lembra-te, te peço de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Conversando com Jesus, viver Deus. Como assim viver Deus? Se você vive todas as coisas do seu dia a dia, se você não conversa com Deus, você não vive com Deus. Terapia com Deus. E fiz o que era reto aos teus olhos, e cheirou Ezequias muitíssimo. Terapia com Deus. Saúde da alma e do espírito. A palavra, ela dá vida. E vida com abundância. Ela exerce o seu caminho e sua essência. A palavra é vida, conhecimento de Deus. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: cantinho de Jesus, crescimento espiritual. Vá, versículo 5, vá e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Momento Bíblia. Rotina espiritual. Como pode viver um homem sem rotina espiritual, uma mulher? Se não ora, se não lê a Bíblia, se não jejua,
se não busca a face do Senhor. Nós louvamos a Jesus, adoração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Jesus e os casais. Jesus é o centro do casamento. Livrar-te-ei das mãos do rei Assíria, e a ti e esta cidade eu defenderei esta cidade. Deus está no centro do casamento. Ele protege o casal. Ele batalha as batalhas do casal. Jesus e as crianças. Jesus traz a verdade. E isto te será de parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Desenhando com Jesus. Comportamento da família. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de capaz volte 10 graus atrás, que é o tempo diminuirá e Deus entrará no controle, cuidará de tudo dentro da casa. Discipulado, pai e filho. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O tempo volta para trás. O que o tempo tinha feito à frente, Deus fez o tempo voltar para trás. Estudo bíblico, vida cristã. Deus no centro da verdade. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, que de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. A Bíblia e as notícias curiosas, conhecimento bíblico. Se você não lê a Bíblia, não tem como você conhecer uma história. Você conheceu Ezequias, que num dia pediu Deus para que preparasse suas coisas, porque ele o vinha buscar. E no outro dia, Deus restaurou aumentou-lhe mais 15 anos de vida e restaurou sua saúde. Encontro com Deus, você e Deus. Oração, jejum, vigilância. Entre todos os primeiros, vigilância, oração, jejum, você e Deus. Para finalizar, testemunho, vida com Deus. Testifique-se que Deus, Ele é contigo. E que Deus, também no versículo 10, disse: eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei à porta da sepultura e já estou privado do resto dos meus anos. Mas Deus achou graça em Ezequias, porque na verdade ele abriu a boca com alegria e choro, porque ele sabia a vida que ele tinha com Deus. Assim é a comunidade cristã. Jesus é o caminho. Nós sabemos que temos com o Senhor e o que Ele tem conosco. Se Ele voltar para mim hoje, eu sei que eu cumpri um pouco da minha tarefa. E minha tarefa foi trazer o amor incondicional de Deus, aonde a verdade é dita, aonde o cumprimento da paz e do amor, ao conhecimento da família e ao conhecimento dos filhos, ao desenvolvimento do crescimento e a ação de Deus sobre a sua casa e sobre a minha casa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.